Graça e paz para todos. É com grande e muito prazer que eu venho mais uma vez aqui com mais um vídeo concernente à Palavra de Deus. Nosso canal, o canal Alerta Final, é um canal que trata dos eventos futuros e de tudo aquilo que é relacionado à escatologia. Eu, alguns dias que não gravo vídeos para o nosso canal, porque eu tive uma agenda um pouco mais carregada, um pouco mais cheia, e os irmãos sabem que por mais amador e mais simples que seja o vídeo, é preciso dedicação, é preciso tempo, é preciso estudar a palavra, é preciso, mesmo que a gente não tenha recurso tecnológico e visual e um marketing muito forte, mas pelo menos o conteúdo ele tem que ser muito bem consistente e esperamos que seja bem aproveitável para aqueles que tomam conhecimento dele. Eu quero desejar a você a bênção de Deus e também não só sobre você, mas sobre a sua casa e a sua família. Eu quero convidar você para que nós hoje falemos sobre um tema, ou eu vou falar sobre um tema, e este tema na verdade é uma pergunta: quando é que Jesus virá? Quando é que ele virá? Não é? Parece até uma pergunta boba, ora, a Bíblia não trata disso, de data, mas é uma especulação que vem surgindo, não é de agora, no campo da escatologia. E para tanto eu quero convidar você, e sempre vou deixar aqui no rodapé os versículos que nós tomarmos por base, para nós lermos. E eu quero tomar por base agora, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, e o versículo 23, também o versículo 44, dois versículos do capítulo 24 do Evangelho segundo escreveu o evangelista Mateus, ok? Se você quiser acompanhar comigo, eu vou ficar muito feliz. Olha, diz assim: mas considerai isto, se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque há a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha que alerta extremamente importante, não é? Eu vou ler agora numa outra versão que eu escrevi aqui na minha frente, deixei um papelzinho aqui que diz assim: mas entendam isto, se o dono da casa soubesse a que hora da noite o ladrão viria, ele ficaria de guarda e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Assim também vocês precisam estar preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que vocês menos esperam. Essa é uma versão muito mais clara, não é? Muito mais esclarecedora referente a esse versículo. E vocês estão percebendo aí, meus irmãos, meus amigos, que acontecimentos impressionantes resultam num caos de profecias, não é? E previsões sobre a aproximação do tempo do fim. E os cristãos, por incrível que pareça também, participam dessas especulações, apesar da Bíblia proibir a gente de ficar especulando a data que Jesus virá. Não é? É por isso que no versículo 44 que nós lemos aqui, está escrito: vocês têm que ficar apercebidos, porque a hora que você não está cuidando, o Filho do Homem virá. E aqui diz o texto que ele virá como ladrão. É o que está escrito aqui, não é? No último livro das Sagradas Escrituras. Se você ver lá Apocalipse capítulo 3, versículo 3, eu vou deixar aqui no rodapé também, porque enquanto eu falo, você pode ir acompanhando, não é? Vai dizer que ele virá como ladrão. E o bom senso, né? A razão nos aconselham a pensar no perigo de um apocalipse encenado por mãos humanas contra a vontade de Deus. É isso que querem aí muitos agoreiros. Eles querem arrumar técnicas e pelas próprias mãos muitos homens querem, não é, adiantar, ou eles querem aplicar sobre esta terra um evento apocalíptico, não é, para que eles possam antecipadamente determinar uma data. Esse perigo é hoje maior do que no tempo da Guerra Fria,
quem é mais velho um pouquinho, eu tenho 50 anos, vai saber o que é Guerra Fria, onde o instinto de sobrevivência dos poderosos deste mundo, né, ajudou a evitar um confronto nuclear. Mas esse instinto de autopreservação normalmente não existe para os terroristas, não é? E muitos desses terroristas aí, eles têm uma motivação, que é a religião deles. Por isso, especialistas que estão em Genebra, em Nova York, em Haia, não é? Nos escritórios da ONU e sede de outras organizações internacionais, acham muito provável, não é, que esses fanáticos aí, eles tentarão tornar realidade o tempo do fim por se sentirem chamados por Deus. Isso não é uma fantasia. Provavelmente não exista outra preocupação maior do governo dos Estados Unidos e de outros países de que o temor, não é, de terroristas, eles possam realmente virar realidade, não é? Eles podem virar realmente aqueles que trarão eventos muito semelhantes àqueles que estão descritos na Bíblia. Por quê? Porque eles têm poder sobre armas químicas, não é? Eles têm nas mãos deles lá cientistas, né, biólogos, que estão fabricando armas biológicas de destruição em massa, e eles querem usar essas armas contra a população civil, né, para castigar a sociedade corrompida. Ou seja, eles se acham, né, como os purificadores da terra, e eles querem varrer da terra todos aqueles que eles consideram como hereges e que não professam a doutrina e a fé deles, né? E também eles querem pressionar as autoridades, forçando algum tipo de concessão que interessa a eles. Então veja o perigo que nós estamos correndo, irmãos. E essa probabilidade, ela cresce a cada dia, né? Disse o embaixador credenciado na Organização para a Proibição de Armas Químicas, cuja sigla é OPCW em Haia, que realmente nos tempos da Guerra Fria, o que é Guerra Fria? Rapidamente, era aquela guerra entre Rússia e Estados Unidos, as maiores potências dos anos 70, 80, 90, em que estava sempre eminente uma ameaça de que qualquer uma das duas nações poderia apertar o botão e surgir uma guerra. Como eles não fizeram isso, não é? Eles procuraram boicotar-se politicamente, não é, entre si, para que eles não realmente tivessem nenhum tipo de aproximação. Então veja que, disse um cientista, que nos tempos da Guerra Fria, eles estavam questionando se essas armas seriam utilizadas algum dia. Hoje, nós já sabemos que essas armas existem e a gente se pergunta quando é que isso acontecerá. Então, em linguagem clara, isso poderia acontecer da seguinte maneira, não é? Você pega aí um dia calmo, de verão, como a gente está agora, muito calor, não é? Sem vento, alguém poderia espalhar uma grande quantidade de gás paralisante no horário de maior movimento, em meio, por exemplo, ao engarrafamento em Nova York, em Frankfurt, e a isso levaria dezenas de milhares de pessoas à morte. Ou pior ainda, não é? Durante uma noite, um terrorista lá pega o seu avião, sobrevoa Washington, despeja 100 quilos de antrax sobre a cidade, seus bacilos multiplicam-se rapidamente nos corpos das pessoas e animais, provocam hemorragias internas mortais em 1 milhão de pessoas. Vocês acham que isso é fantasia? Isso pode perfeitamente acontecer. Quem imaginaria, por exemplo, que as duas torres gêmeas do World Trade Center seriam derrubadas por 2 aviões pilotados por terroristas? Inimaginável, mas aconteceu. Então esse cenário não é uma fantasia, não é? Ele é um resultado de um estudo do governo dos Estados Unidos. No início de 1999, tem uma revista chamada Foreign Affairs, que é um periódico sobre política, né, e política externa, é um dos periódicos mais conceituados do mundo. Ele trouxe informações a respeito desse assunto. O professor Richard Betts, que é diretor do Instituto para a Pesquisa de Guerra e Paz da Universidade de Columbia em Nova York, ele salientou que um acontecimento desses mudaria radicalmente a sociedade livre. Então ele disse: imaginemos que uma seita islâmica secreta matasse 100 mil pessoas com uma bomba biológica e eles ameaçassem repetir o ato até o governo atender às suas exigências. Olha só,
Uma reação de pânico no nosso sistema judiciário seria bem plausível em um caso desses. Todos os americanos de origem árabe poderiam ser presos em campos de concentração, por exemplo, como aconteceu depois do início da Segunda Guerra Mundial com cidadãos americanos de origem japonesa, né? E na verdade, a não ser Deus, só Deus é que sabe quando acontecerá a volta de Jesus. Ou seja, Jesus também sabe, claro, a Trindade sabe. Quando eu falo Deus, eu estou aqui englobando a Trindade. O Senhor, por exemplo, em Atos capítulo 1 e o versículo 7, eu vou deixar no rodapé aqui também para você dar uma lidinha. Ele disse: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Então nós precisamos distinguir claramente entre fatos, não é? Suposições e especulações. Então é fato que Jesus voltará. A suposição é que ele virá muito em breve. Agora, seria especulação tentar marcar a data da sua volta. Em nosso século, em outras épocas, muitos já tentaram calcular a data da volta de Jesus. Foram estabelecidas datas bem exatas, né? Com dia, com mês, com ano, nas quais deveriam acontecer o arrebatamento. Mas, sem exceção, todas as previsões falharam. Mas apesar de todos esses cálculos errados do passado, muitos cristãos sinceros e estudiosos da Bíblia, sem pretenderem marcar uma determinada data, estão de pleno acordo que nuvens de tempestades se ajuntam no horizonte da história da humanidade. A gente sabe que o caos vai tomar conta desse mundo. A gente sabe que coisas tremendas vão acontecer na face da terra. Nós vivemos hoje numa sociedade que não pode ser comparada a nenhuma outra anterior à nossa. Em nosso mundo acontecem coisas que apontam de maneira extremamente clara para a iminente volta de Jesus. E o que me deixa preocupado é que tem muita gente distraída. Ninguém sabe de maneira extremamente clara, não é, quando isso acontecerá, não é? E se eu disser que isso vai acontecer hoje, amanhã ou somente daqui a alguns anos, é especulação, mas a data ninguém sabe. O certo é que todos os sinais apontam para o último grande alvo da história da humanidade. O povo judeu está novamente em sua própria terra, onde irá receber primeiramente o anticristo, sendo depois levado ao encontro do Senhor que está voltando. Assim, profecias milenares aguardam o seu cumprimento final. Você quer ver uma coisa? Jeremias profetizou sobre esse tempo. Interessantíssimo isso, há séculos e séculos atrás. Jeremias capítulo de número 24, vamos ver. Jeremias 24 e os versículos 6 e o versículo 7. Vem comigo, olha só. Está dizendo assim: porei sobre eles favoravelmente os olhos, e os farei voltar para esta terra, edificá-lo-ei e não os destruirei, plantá-los-ei e não os arrancarei, dar-lhe-eis coração para que me conheçam que eu sou o Senhor. Eles serão o meu povo e eu serei o seu Deus, porque se voltarão para mim de todo o seu coração. Isso é profético. Lá no futuro, quando todas as nações se voltarem contra Israel para destruir o povo de Deus, vai acontecer a grande batalha, onde Cristo descerá sobre o Monte das Oliveiras e ele pelejará contra esses exércitos da terra. E eles olharão para o Cristo e verão que, embora com o corpo glorificado, as suas mãos estão furadas, os seus pés estão furados, e eles vão reconhecer que aquele foi o Messias que eles rejeitaram, e eles vão chorar copiosamente. Está dizendo aqui no versículo de número 6, não é? Eles se voltarão para mim, versículo 7, eles se voltarão para mim, vão reconhecer que Ele é o Senhor. Que coisa maravilhosa! Então, nós estamos aguardando o cumprimento das profecias, não é? Então, a situação no Oriente Médio se agrava de maneira dramática. Também são sinais de que a vinda de Jesus está próxima. E o clamor por paz e segurança não se limita apenas ao Oriente Médio, mas ele abrange todo o mundo, não é? Então nós estamos vivendo numa época em que é possível destruir o mundo inteiro em apenas uma hora. Você sabia disso?
o cenário apocalíptico em todas as áreas se delineia de maneira cada vez mais evidente e torna-se cada vez mais provável. Está sendo construído um sistema econômico global, uma verdadeira teia, não é? Da qual ninguém mais pode escapar. E é possível que esse sistema desabe de uma hora para outra. Atualmente, não é? Uma crise em qualquer lugar do globo, você pode ver, já abala o mundo inteiro. Caiu a Bolsa de Nova York, já mexe com todo o sistema econômico aqui no nosso país, por exemplo, não é? Então, não é só isso não. Você já viu muitas vezes aí na televisão, você pode resgatar esses vídeos no YouTube, quantas catástrofes naturais alcançaram dimensões e frequências assustadoras, e elas são cada vez mais dramáticas e se sucedem, não é, a intervalos sempre menores. Você sabia? Dá uma olhada em Lucas capítulo 21, versículo 25. E o afastamento de Deus, o distanciamento das verdades bíblicas, essas aqui, é tão evidente e cada vez mais atrevido que fica difícil achar uma situação que se compare a ela. Olha, uma certa pessoa, ela observou, ela disse o seguinte: as pessoas de hoje sabem tão pouco das verdades bíblicas que vivem as suas vidas como se Deus não existisse. E o pior, meus amigos, há muitos crentes, eu estou dizendo crentes, que eles vivem como se Deus não existisse. Então, veja, nós ainda temos uma outra área ainda, que é a área do ocultismo. E nessa área o diabo está solto, nos meios de comunicação, no cinema, na televisão. As pessoas são literalmente afundadas no esoterismo, soterradas por filmes de ficção científica que trazem mensagens subliminares. Alexander Solzhenitsyn, ele observou o seguinte: os poderes do mal iniciaram sua ofensiva decisiva, e ultimamente também o mundo secular, que é esse mundo desligado de Deus, tem chegado sempre mais à convicção de que nos aproximamos do fim do mundo. Sim, as pessoas essas mesmas que vivem como se Deus não existe, elas também estão conscientes que nós estamos muito próximos do fim do mundo. Parece que os sinais dos tempos pronunciam a chegada da noite, e o nosso mundo vê mais eu costumo dizer, né, uma frase aí, que o nosso mundo, ele costuma ver mais o túnel no fim da luz do que o inverso. Mas os filhos de Deus não têm motivos para ficar resignados. Ao contrário, para nós, para os filhos de Deus, pela fé, aparece a luz no fim do túnel. Jesus voltará. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 10, diz o seguinte: e quando vier, para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós e no nosso testemunho. Então, gente, nós estamos tranquilos, porque ele vai vir para ser glorificado por todos os seus santos e por aqueles que nele creram, que na verdade são as mesmas pessoas. Até que chegue esse momento, devemos remir o tempo, cumprir nossa tarefa, para que mais pessoas sejam ganhas para o Senhor Jesus e para que a sua igreja seja preparada para quando ele voltar. Acima de tudo, temos a palavra profética, para a qual devemos atentar como uma luz que brilha em lugar do tenebroso. Amém? Então descansa em Deus. Não importa para nós a data exata em que Jesus virá. Uma certeza nós temos, é que ele virá para resgatar-nos deste mundo podre, deste mundo tenebroso. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os que estivermos vivos, encontraremos com eles nos ares e estaremos sempre com o Senhor. Esta é a nossa alegria. Amém? Que Deus os abençoe em nome de Jesus, e aguarde a vinda do Senhor adorando, cantando, lendo a palavra e orando e perseverando, esperando este tão grande dia. Amém.